Queremos cumprimentar a todos, dizer que nós estamos felizes com a presença de vocês. E a nossa alegria é maior ainda, porque hoje, no estudo que nós vamos fazer, o personagem que será tratado na aula de hoje, vocês vão realmente gostar muito, porque através dele, Deus demonstra que respeita a nossa igreja. Nós vamos ter uma oração agora. Peço para o pastor Irineu vir à frente e orar por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que privilégio mais uma semana poder abrir a Tua Palavra e não apenas ler, mas estudar o que contém nas entrelinhas deste livro sagrado. Amém. Queremos entender, ver o Teu caráter demonstrado através do personagem que iremos estudar hoje. Amém. Usa o Pai Silas como teu instrumento, ele vai nos conduzir às entrelinhas desse estudo. Que ele seja o teu instrumento iluminado por ti. Continua conosco, que o teu Espírito Santo nos dê a sabedoria e a compreensão também. Amém. Em Cristo Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Abra a Bíblia no primeiro livro de Samuel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. São 2 livros de Samuel. Nós queremos o primeiro deles. Nós vamos começar a leitura no capítulo 8, verso 1. A história dessa semana começa com um pedido. Para você entender o que está acontecendo aqui, preste atenção no seguinte. Acompanhe comigo aqui. Nós não vamos ter como ler todos esses versos, ok? O personagem da semana passada foi quem? Samuel. Quando essa história começa, Samuel já era um homem idoso. E o povo tinha percebido que não havia na família de Samuel um líder em condição de substituí-lo. Isso já tinha acontecido uma geração antes. Anterior a Samuel, o homem de Deus Israel chamava-se Eli. Os filhos de Eli, todos juntos, não valiam nada. Por isso Samuel entra em cena. No fim da história de Samuel, os filhos dele também não eram grande coisa. Portanto, havia um vazio de liderança em Israel quando isso aconteceu. Vamos começar então a história. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, o verso 4 e o verso 5, por favor. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. O povo de Israel estava precisando de um líder. E a decisão dos anciãos, quando a Bíblia usa essa palavra anciãos, especialmente no contexto do Velho Testamento, quase sempre são um grupo importante de pessoas que exerciam o papel de liderança entre o povo. Então, os anciãos da Bíblia no Velho Testamento seriam equivalentes aos políticos de hoje, ok? Eles também faziam política no sentido de que eles tratavam dos interesses de cada uma das famílias que eles representavam, né? Eles tinham uma função religiosa, eles também eram líderes religiosos, ok? Então, esses anciãos, líderes do povo, procuram Samuel e dizem: olha, nós estamos indo para uma situação onde não vai haver um líder confiável. E já que nós estamos vindo de 2 experiências muito ruins, tanto a de Eli, o senhor lembra disso, quanto a sua, então eu acho que está na hora da gente fazer o que está todo mundo fazendo aí. Todo mundo tem rei. A gente quer um rei também. Antes da gente seguir,
Preste atenção no seguinte: como é que funcionava Israel naquela época? Olha só, vocês vão amar. Quer ver só? Acompanha comigo aqui, ó. Carga tributária. O que era prescrito em lei era 10%. Dízimo. O resto era voluntário. 10% era carga tributária e o resto era voluntário. Como é que é? Isso. As pessoas entregavam o que elas achavam que deviam entregar na forma de ofertas. E Deus era o líder maior de Israel. Então nós estamos falando de uma época onde Israel era uma teocracia. Cuidado com esse termo teocracia. Tem alguns países aí que se dizem teocracia. O que acontece hoje não é o que acontecia no Velho Testamento, hein? No Velho Testamento realmente era uma teocracia. Quando o povo tinha decisões importantes para tomar, eles iam até o líder, no caso Samuel, e Samuel consultava Deus diretamente. Essa maneira de administrar os negócios de Estado do povo de Israel começa já nos dias de Abraão. Na verdade, patriarcas anteriores a Abraão já faziam isso, mas Abraão fez muito isso. Deus conversava direto com ele. Deus dizia: olha, sai daqui, vai para lá, eu vou cuidar de você. Jacó fez isso. Depois isso passou para Moisés. Moisés fez isso muito tempo. Ele trazia as necessidades do povo, conversava com Deus. O que nós vamos fazer? Não, vocês não vão fazer nada, vocês vão só marchar em volta de Jericó, os muros vão cair. Lembram disso? Era assim que as coisas funcionavam. Então, quando o povo chega para Samuel e diz: nós queremos um rei, o povo não só estava descontente com os filhos de Samuel, como estava muito descontente com a ideia de ter um homem conversando com Deus, tomando decisões de Estado. Eles achavam que esse troço não funcionava. Nós vamos ler o verso 6, 7 e 8. Pode ler para nós, Valdecir. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus: ó Senhor, e ele respondeu assim: atendo o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Então, quando Samuel vai conversar com Deus, Deus diz para ele: olha Samuel, pode ficar tranquilo, mais do que rejeitar você, que já está chegando no fim da linha, eles estão me rejeitando a mim. Portanto, fique sossegado, vamos fazer o que eles pedem. E o curioso, nós não vamos ler isso, mas se você ler os próximos versos, Deus define direitinho quais seriam os direitos de Sua Majestade o Rei. Por exemplo, Deus diz assim: olha, preste atenção no que vocês estão pedindo, porque o rei vai ter autoridade para declarar guerra. E quando ele declarar guerra, ele vai poder pegar os melhores homens em Israel e na marra trazer para o exército para lutar na guerra. E tem mais, ele vai pegar as meninas mais bonitinhas de Israel, aquele gostar, vira concubina, as outras vão trabalhar no palácio. E tem mais, ele vai estabelecer um imposto. Você sabe que governo não gera renda, né? Não tem governo que gere renda, ele consome renda, e isso já era assim no Velho Testamento. Então a casa real vai ter que gerar um imposto para abastecer os celeiros de Sua Majestade o Rei, e vai sair do bolso de vocês. E Deus estabelece todos os direitos do rei. O povo escuta tudo isso e diz assim: é bem isso que a gente quer. Uau! Aí então aparece em cena as meninas vão gostar dessa parte. 1 Samuel no capítulo 9, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Havia um homem cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia,
benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, e entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Esse era o filho de Quis. O nome do rapaz era Saul. Isso em hebraico se pronuncia com SH em vez de Saul, como a gente fala em português. O nome Saul é uma aportuguesação do hebraico. Em hebraico isso é Shaul. Muito bem. Esse sujeito aqui era dito como sendo o mais belo dos homens de Israel. A Bíblia fala muito pouco sobre mulheres bonitas, né? Eu tive o cuidado de correr a Bíblia inteira, são 11. Sobre os homens eu nem fui atrás. Mas eu me lembro, além de Saul, eu me lembro só de um, que a Bíblia fala que era muito bonito, que é José, filho de Jacó. A gente já tratou dele aqui, né? Davi também não era nada feio, só que Davi era baixinho invocado, ruivinho, né? Só que Saul não. Saul era o sonho de todo diretor de Hollywood. Dá uma olhada aqui, o cara não só era bonitão, Alto. do ombro para cima, moçada, ele passava todo mundo. Então vamos lá, eu não sei qual era a altura média naquela época, mas vamos dizer que fosse 1,70 m. O sujeito para passar com o ombro para cima de um cara com 1,70 m tem que ter acima de 1,90 m. Esse era o tamanho de Saul, no mínimo 1,90 m. O homem mais bonito em Israel. A gente não sabe exatamente a idade dele, mas dá para apostar quase tudo contra nada que ele devia ter em torno de 20 anos de idade. Garotão. A meninada enlouqueceu, né? Vamos ver o que acontece. 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Dona Lucimar, por favor. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: Ó Senhor, está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo. Veja a situação aqui, ó. Saul era filho de um fazendeiro muito rico. O pai dele chamava-se Quis. Ele era um garotão, 20 anos de idade, muito bonito, mas muito tímido. Você vai ver o que vai acontecer na sequência. E quando Samuel procura ele, Samuel faz uso de um costume interessante que existia nos dias do Velho Testamento. Samuel pega um pouco de azeite, provavelmente de oliva, o frasco aí provavelmente era um chifre de carneiro, aquele mesmo material que eles usam para fazer o shofar, aquela corneta que parece, para nós aqui seria um berrante. A diferença é que é feito com chifre de carneiro. E Samuel provavelmente pede para Saul sentar. Lembre-se que Saul passava todo mundo dos ombros, ok? Ou Samuel subiu numa escadinha, mas é mais provável que Saul tenha sentado. E Samuel joga esse azeite, deixa esse azeite derramar na cabeça de Saul. A gente ainda pratica esse hábito hoje, mas com uma função diferente. É comum, especialmente nos meios cristãos, alguém ser ungido, quase sempre é porque está muito perto da morte. Então o conceito de ungido hoje já não é exatamente o mesmo dos dias do Velho Testamento. Aqui, a ideia da pessoa ser ungida era uma demonstração pública para a pessoa que Deus tinha escolhido ela para um propósito especial. E olha só, Deus escolheu esse rapaz para ser o primeiro rei de Israel. Honestamente, olhem para mim aqui. Quem escolheu foi Samuel? Não. Quem escolheu foi Deus. Vocês acham que Deus escolheria Saul se Deus soubesse que Saul não teria potencial para ser rei? Sim ou não? Não.
Acreditem, Deus sabe votar. Às vezes a gente não sabe, mas Deus sabe. Então, quando Deus votou em Saul, e foi um voto só, ganhou todas as eleições. Ele ganhou a eleição com 100% dos votos. Ok? Muito bem. Quando Deus elegeu Saul, Deus acreditava que Saul tinha muito potencial. Saul não foi escolhido porque era bonito. Ele foi escolhido apesar de ser bonito. Ele não foi escolhido porque ele era alto. Ele foi escolhido apesar de ser alto. Ele foi escolhido por quê? Porque Deus entendia que ele podia ser o chefe do povo, ele podia governar o povo e ele podia livrar o povo de todos os inimigos. Ele tinha potencial. Era um garoto, tudo bem, mas ele tinha potencial. E quem está dizendo isso? Sou eu? Não. É Samuel? Não. Quem está falando isso é quem? Deus. O Deus de Israel. Saul tinha potencial. Muito bem. Agora, Deus sabia que essa função de liderança não era nada fácil. Todo mundo aqui exerce algum tipo de liderança. Tudo bem? E vocês sabem que não é fácil liderar. Por exemplo, quem está passando ou já passou pela experiência de educar filhos, vai falar uma porção de coisa, menos que é fácil. Certo, dona Marisa? De fácil não tem nada. E quantos filhos já tem? 2. Imagine Israel aqui, que era uma nação. Veja, quando eles saíram do Egito eram 600 mil homens, mas as mulheres e crianças 2 milhões. Aqui já tinham crescido uma barbaridade. Tinha muito mais de 2 milhões de pessoas. Você já imaginou liderar um povo assim? O garoto tinha 20 anos. Deus sabia que Saul tinha potencial, sim ou não? Sim. O potencial por si só é suficiente? Não. A tarefa era mais do que aquilo que alguém pode exercer. Então veja o que Deus faz com esse garoto. 1 Samuel 10, verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de você. Você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Olha só, isso é Samuel falando com Saul, dizendo o seguinte. Veja, o garoto tomou um susto, hein? Com certeza, pode acreditar no que eu estou dizendo. Ele era bonitão, ele era alto, mas a última coisa que ele esperava era se tornar rei. Provavelmente se esperava uma pessoa mais experiente, etc. e tal, né? E aí então Samuel disse para Saul o seguinte: não precisa ficar apavorado, porque o Espírito de Deus vai tomar conta de você. E mais ainda, o Espírito de Deus vai fazer com que você fique uma pessoa diferente. Olhe para mim aqui, ó. O plano de Deus era que Israel tivesse um rei, sim ou não? O plano de Deus era Israel ter um rei, sim ou não? Não, não era. Quem queria um rei era o quê? O povo. Agora então, porque o povo queria um rei, então Deus procurou encontrar o pior elemento só para provar que o povo estava errado. Certo ou errado? Não, não. Primeiro ele conseguiu um cara bonito. Visualmente, vocês já imaginaram? Um cara com 1,90 m de altura, bonitão. Não tem gente melhor para liderar. Tudo bem? Depois de muito tempo, a gente aprendeu a votar. Lembra em quem a gente votou? Um rapaz que veio das Alagoas. Lembram disso? Você podia falar qualquer coisa dele, menos que ele era feio. Tudo bem? Os ternos muito bem cortados, não é isso? Lembram disso? Nós também caímos nesse buraco. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Tem alguns aí que lembram bem, votaram, como esse que vos fala. Tudo bem? Não, né? Muito bem. Veja, Deus escolheu Saul porque Saul tinha potencial. Deus não tinha interesse em ver Saul fracassar. Você vai precisar acompanhar o meu raciocínio aqui, porque senão você não vai entender o que vai acontecer na frente, hein? Abra todos os seus neurônios. Nós temos alguns textos bem difíceis essa noite aqui. Tudo bem? Então vem comigo aqui, ó.
Deus não tinha nenhum interesse no fracasso de Saul, certo ou errado? Claro que não. Se Deus tivesse interesse no fracasso de Saul, vocês acham que ele ia derramar o Espírito Santo em cima de Saul? Não, claro que não. Veja só, Deus estava respeitando uma escolha do povo de Israel e Deus estava capacitando aquele que, na opinião de Deus, naquele momento era o melhor nome. Tinha potencial. Tudo bem? Muito bem. E agora então, para confirmar tudo isso que eu falei, vamos para o verso 9. 1 Samuel 10, 9. Seu Renato, por favor. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Não só Samuel recebeu o Espírito de Deus, como Deus trabalhou no coração de Saul. Essa expressão, Deus mudou o coração de Saul, quer dizer o seguinte: Deus deu a Saul uma porção especial do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque ele tinha uma missão muito difícil. Tudo bem? Deus procurou colocar à disposição de Saul todos os recursos disponíveis para que ele fosse um grande rei. Grande, não no sentido da altura, porque ele já era grande, uma barbaridade. Muito bem. Se você quer saber o que quer dizer o nome Saul, está aí, ó. Shaul quer dizer pedido a Deus. É provável que nesse caso aqui, quem tenha dado esse nome Shaul tenha sido a mamãe, né? O povo de Israel também pediu a Deus, mas nessa altura ele já tinha 1,98 m, ok? Então, e já chamava-se Shaul. Então provavelmente foi a mamãe, desesperada para ter um filho, e nasce um garotão bonitinho. Ela falou: esse aqui tem carinha de Shaul, né? Pedido a Deus. E agora vamos ver como é que acontece a cerimônia de coroação do primeiro rei de Israel. 1 Samuel 10, 22 a 24. Kika, por favor. Então perguntaram a Deus do Senhor: ainda há mais alguém? E ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: Uau! Olha que história, pessoal. A gente precisa viver um pouquinho essas histórias da Bíblia. Acompanha comigo aqui, ó. Saul tinha sido escolhido rei, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Tinha sido ungido, sim ou não? Sim. Saul sabia que ele ia ser o rei? Sim ou não? No momento em que essa coroação acontece, ele sabia, sim ou não? Claro que sabia. Claro que sabia. Samuel já tinha conversado com ele, já tinha dito para ele que Deus ia ajudá-lo, já estava com os cabelinhos todo lambuzado de azeite de oliva. Está entendendo como é que é? Muito bem. E agora então o povo todo se reúne para a coroação. O povo não sabia quem ia ser o rei. Saul sabia, Samuel sabia, o povo não sabia. E agora então como é que nós iríamos saber o resultado das urnas? Uau! Olha o que Deus fez. A estratégia de Deus foi o seguinte: ele disse assim: vocês vão lançar sorte. Vocês vão lançar sorte. Por exemplo, dá um número para cada uma das 12 tribos. E aí lancem sorte e peguem lá um número. E saiu o número da tribo de Benjamim. Benjamim. Então o rei seria da tribo de Benjamim. Agora, Benjamim tinha uma porção, a tribo de Benjamim tinha uma porção de famílias. Eu não sei quantas eram, vou supor aqui, 200 famílias. Então alguém diga aí um número de 1 a 200. Saiu a família de Quis. E aí então, bom, vai ser um dos filhos de Quis. Aí olharam para o primeiro, olharam para o segundo, etc, e não achavam o rei. E onde é que está o rei? Olha onde é que estava o rei aqui, ó. Ele estava escondido no meio da
bagagem. Era um garotão, ele era alto, uma barbaridade, mas ele estava morrendo de medo. Okay? Ele estava escondido, falou, barbaridade, o que vai acontecer comigo agora? Vou virar rei? Vou fazer o quê? Percebeu? Aí o povão foi lá, pegou ele e disse, não, é esse aqui, é esse aqui. E trouxeram ele para o meio da congregação, né? E aí vem aquele grito tradicional. A gente não vive numa monarquia, né? Mas quem vive numa monarquia, o grito tradicional é viva o rei, ou longa vida ao rei. O reino de Israel se estabelece na mão de Saul. Muita coisa se passou. Nós não vamos ler tudo. E agora então chega um momento crucial na história de Saul, onde Deus dá uma ordem específica. Preste atenção no que você vai ler aí e olha aqui, ó. Antes de se escandalizar, sair correndo dessa sala, jogar fora a tua Bíblia para nunca mais pegar nela, espere para o que você vai ouvir, porque o texto que você vai ler agora é um dos textos mais duros de entender na Bíblia. Vamos para 1 Samuel capítulo 15. Nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Guerra contra os amalequitas. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças, bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Eu acho que se você está estudando a Bíblia comigo aqui já todo esse tempo, é porque você sabe que Deus é bom, sim ou não? Tem alguém aqui que duvida que Deus é bom? Sim ou não? Tem alguém com dúvidas sobre a bondade de Deus? Não. Esse texto que o doutor Alexandre acabou de ler, onde Deus manda o rei de Israel aniquilar um povo, inclusive destruindo mulheres e crianças, velhos e idosos, tudo, cabrito, gato, cachorro, pato, qualquer bicho que se mova, tudo, terra arrasada. Isso combina com Deus, sim ou não? Não, não combina. Ok? Se você ler só esse texto, doutor Alexandre, dá para pegar Deus e levar para a Corte Internacional de Haia e acusar de genocídio. Porque qualquer pessoa que faça isso hoje vai ser acusado de genocídio. Tudo bem? Agora, Deus é Deus. E a gente sabe que Ele é bom. Então, para ter dado uma ordem dessa, me ajudem. Deus deveria ter as suas razões. Tudo bem? Muito bem. Deus não precisa de advogado de defesa, hein? Então não vou fazer aqui o papel de advogado de defesa de Deus. Ele só precisa de testemunho. Eu vou contar só a história. Eu não vou ter tempo para entrar nessa história sobre os amalequitas. Isso era conversa por 1 hora inteira, tá? Mas eu vou resumir 1 hora inteira aqui em 5 minutos. Olha só. Vamos lá. Os amalequitas eram uma tribo nômade que conhecia o Deus de Israel. Eles também eram descendentes de Abraão. Não eram descendentes de Jacó, mas eram descendentes de Abraão. Eles conheciam o Deus de Israel. E essa tribo nômade, ela se especializou em fazer pilhagem. Sabe o que é pilhar? Você chegar e pegar tudo o que você acha que te interessa e sumir. Lembra daquilo que aconteceu no Espírito Santo há alguns anos atrás? E de repente o pessoal saiu quebrando tudo, lembra disso? Entrando em loja, etc e tal, aquele bando de arruaceiros. Tudo bem? Aquilo ali é fazer pilhagem. Você entra arrebentando e vai levando e acabou e destrói. Nessa época, os amalequitas resolveram atacar o povo de Israel que estava saindo do Egito. E olha que situação.
Moisés tinha dado a ordem para que os homens fortes fossem na frente. O perigo está sempre na frente. Então os homens fortes vão na frente abrindo o caminho. Muito bem. E atrás ficava quem? Lá no fundo, na retaguarda. Os velhos não podiam andar muito rápido. As crianças também não podiam andar muito rápido. As vacas de cria, o bezerro tinha nascido essa madrugada, a vaca também não podia andar. E aquela turma lá, né? Isso, muito bem. Os amalequitas resolveram atacar o povo de Israel. E adivinha onde é que eles foram atacar? Claro, não tem a menor dúvida. Em vez de atacar Josué e os fortões que eles tinham lá na frente, não, eles foram lá na retaguarda e fizeram um estrago. Pegaram os velhos, pegaram as crianças, pegaram os fracos, pegaram os animais mais jovens e fizeram um estrago. Comigo aqui, ó. Os amalequitas conheciam o Deus de Israel. Eles eram descendentes de Abraão. Eles sabiam que o povo de Israel era um povo protegido por Deus. O que é que fez Raabe quando ficou sabendo que o povo de Israel ia entrar em Jericó? O que ela fez? Um discurso de motivação para ajudar os soldados de Jericó a destruir Israel. É isso que ela fez? Não. Raabe fez o quê? Me ajudem. Fez um pacto, um acordo com os judeus. Ele disse: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas me ajudem. Me ajudem. Tudo bem? Os amalequitas fizeram o que com o povo de Israel? Atacaram. E atacaram onde? As crianças, os fracos, o que mais? Aqueles que não podiam se defender. Você está entendendo? Raabe, com a sua escolha, demonstrou uma coragem brutal. Tudo bem? Os amalequitas, com a escolha que fizeram, demonstraram uma covardia tremenda. Não é isso? Se você quer brigar, a Bíblia diz que não é para brigar com ninguém, mas se você vai brigar, arruma um cara do teu tamanho pelo menos, ou maior que você. Não é isso? Um cara 1,90 m batendo um cara que, como eu, não tem graça. Vai contar o que depois? Bateu, e daí? O que você esperava? Percebeu? Os amalequitas demonstraram uma covardia brutal. Brutal. Agora comigo aqui, ó. Moisés, já nos dias que isso aconteceu, profetizou é uma expressão para dizer o seguinte: Moisés falou em nome de Deus, dizendo que os amalequitas seriam castigados. Preste atenção aqui, ó. Sabendo que o Deus de Israel abre o mar vermelho, sabendo que o Deus de Israel faz chover maná do céu, sabendo que o Deus de Israel derruba as muralhas de Jericó, sabendo disso tudo, se você também fica sabendo que o Deus de Israel prometeu castigar você, você vai fazer o quê? Qual que é a única saída? Chegar e dizer para o Deus de Israel: o Senhor me perdoe, eu não sabia onde é que eu estava com a cabeça. Não é assim? Raabe fez isso. Nós não estudamos a história de um povo chamado Gibeonitas. Eles fizeram exatamente isso. Era na cidade de Gibeão. E eles resolveram que eles não iriam ser destruídos. O que eles fizeram? Eles foram lá e contaram a história para Josué e disseram o seguinte: olha, a gente veio de uma terra muito longe e nós estamos aqui para fazer um acordo com vocês, porque a gente ficou sabendo que o Deus de vocês é espetacular. Nós servimos para fazer qualquer serviço que vocês tenham. A gente corta a lenha, a gente leva a boiada, a gente traz a boiada, a gente limpa o banheiro, a gente faz qualquer coisa, só deixa a gente ficar no meio de vocês. E Josué disse: tá bom. Os gibeonitas passaram a morar junto com o povo de Israel. Os amalequitas, sabendo que Deus iria castigá-los, fizeram o quê? Não fizeram nada. Não fizeram nada. Aí você diz assim: não, mas Deus não deu muito tempo para eles decidirem. Companheiro, olha aqui para mim, ó. Entre a covardia dos amalequitas lá no Sinai e o reinado de Saul, nós estamos falando aí de pelo menos uns 300 anos, talvez mais. Os amalequitas tiveram pelo menos uns 300 anos de tempo para se arrepender. E eles se arrependeram? Não.
Eu estava estudando a Bíblia uma vez com uma médica e ela tinha grande dificuldade. Esse texto não é fácil para ninguém, né? Quando Deus diz para matar a mulher grávida, bárbara. Bom, e ela lia isso e ela ficava arrepiada. Eu já falei para você que tem muita gente com horror ao Deus do Velho Testamento, e boa parte desse horror vem desse texto aí. Um Deus que manda matar criança, velho, arrasar tudo. Esse não pode ser o meu Deus. Tudo bem? Muito bem. E agora então como é que eu vou? Deus não precisa de advogado de defesa, né? Mas como é que eu vou continuar estudando a Bíblia? Uma pessoa que tem medo do Deus do Velho Testamento depois de ler esse texto. Muito bem. Me ocorreu o seguinte: o que é um hospital? Tem muita gente aqui que já passou por hospital. O que é um hospital? E se você não passou por hospital, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, antes de dormir, é agradecer a Deus por não ter passado pelo hospital, tá? Mas vamos lá, honestamente, o que é um hospital? Uma casa de saúde? Não, é uma casa de horrores. Não é. Tem alguém aqui que o sonho é ir para o hospital? Não, eu estou contente porque vou passar esse fim de semana no hospital. Olha o seu Renato lá, passou 60 dias no hospital, estava me contando a história. E daí? Foram 60 dias inesquecíveis, certo, seu Renato? Foram inesquecíveis, mas não pela razão boa, não é isso? Ele entrou lá com um problema e saiu com outro, porque ele entrou com um problema e saiu com uma pneumonia. O que mais, seu Renato? Mais algumas coisas. Hospital é o quê? Uma casa de horrores. Tudo bem? Se o hospital é uma casa de horrores, por que a dona Josina está no hospital, Lucimar? A dona Josina é a mãe da Lucimar. Nesse momento ela está no São Lucas. Por que a dona Josina está lá? Porque ela não estava passando bem. Porque a situação dela aqui fora é pior do que lá dentro. Tudo bem? Agora, isso muda o fato de que o hospital é uma casa de horrores? Sim ou não? Não muda. Você quer ver só? Quantos de vocês aí tem cicatriz? Não precisa mostrar, hein? Mas quantos de vocês aí tem cicatriz na barriga que um bisturi fez dentro do hospital? Eu até agora estou com a boca inchada. Não foi nem no hospital, foi um consultório deitado, me perdoe. Calcule se fosse o hospital. Tudo bem? Então o que acontece com as pessoas no hospital? As pessoas são recortadas, talhadas, amputadas. Tem gente que entra no hospital e sai sem um braço, sai sem uma perna. Eu estou falando bobagem? Sim ou não? Não. Hospital é uma casa de horrores. Agora vamos lá. Eu estava falando com uma médica. Aí eu perguntei para ela: por que um médico amputa a perna de alguém? Se eu sair amputando a perna de alguém aí, isso é crime? Sim ou não, doutor? Claro que é crime. Claro que é crime. Um médico vai lá e amputa a perna, isso é crime? Não. Qual que é a diferença? Um médico amputa a perna para salvar o resto. Agora você está começando a entender o que aconteceu aqui. Quando o Deus de Israel, doutor Alexandre, depois de 300 anos de uma covardia inominável, resolve punir os amalequitas, o Deus de Israel está tentando o quê? Salvar quem? O resto. Você está entendendo? Agora você vai acusar um médico de crueldade porque ele está amputando a perna de alguém para salvar a vida? Isso é crueldade? Sim ou não? Não. Isso é um ato de misericórdia, porque do contrário o cara ia morrer. Agora, quem somos nós para julgar o Deus de Israel achando que isso que está aí é um ato de crueldade? Não é. Não é. É um texto difícil? Claro que é. O fato de saber tudo isso que eu falei para você não faz esse texto ficar mais fácil. Agora, não cabe a você, não cabe a mim, sabendo o quanto Deus é bom, julgar o Deus de Israel por causa desse texto aí. Tudo bem? Muito bem. Então Deus dá uma ordem explícita para Saul: você vai lá e
você vai arrasar com tudo. Olha o que o rei decide fazer. 1 Samuel 15, versos 7, 8 e 9. E Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até sul, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo o mais que era bom. Mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Uau. Deus tinha dito que era para arrasar com o quê? Tudo. Olha o que o rei de Israel decidiu. Primeiro, ele se compadeceu de Agag. Quem que era Agag? O rei dos amalequitas. Pessoal, olhe para mim. Se Deus tinha dito que era para arrasar até com mulher grávida, você imagine se Deus queria poupar o rei dos amalequitas. Esse tinha que ser o quê? O primeiro a morrer. E Deus tinha dito que era para acabar com tudo, era para destruir tudo. E aí Saul olha e vê lá um touro Nelore e diz: não, esse touro aqui, esse tá de brincadeira, nunca vi um Nelore desse aqui. Vê um bezerro puro sangue, um carneiro, um sufoco, não temos como destruir isso. E aí então Saul resolve começar a separar. Diz: não, vamos fazer o seguinte, esse aqui tá meio manco, não, esse aí mata. Não, esse aqui, não, esse aí mata também. Não, esse aqui não, vamos separando. Esse aqui nós precisamos. Veja, existe uma diferença grande entre esses malucos que de vez em quando a gente vê na televisão, dizendo que foi Deus que mandou ele matar todo mundo. Você já escutou isso, não? O cara entra no cinema com a metralhadora, atirando em todo mundo, daí pergunta para ele: mas foi Deus que me mandou aqui, eu tô, ok? Veja, esse cara é lunático. Deus não vai mandar ninguém hoje entrar com a metralhadora no cinema matando todo mundo, não. Agora, a situação de Saul era diferente. A ordem ele recebeu de Deus e ele sabia que essa ordem tinha vindo de Deus. Ponto. Não havia dúvida. Ok? Outra coisa. Nos tempos que isso aconteceu, essa ideia de um povo ser exterminado, isso não era um absurdo como é para nós hoje. Apesar de que é um absurdo a gente falar que um país como o nosso, com milhares de assassinatos por ano, é um país pacífico. De pacífico nós não temos nada, né? Se você for ver as estatísticas, você vai ver que tem muito país em guerra aí que mata menos do que o Brasil. Então, mesmo para os nossos dias, que são dias bem violentos, isso aqui não seria uma surpresa total. Mas em especial nos dias de Saul, Deus já tinha ordenado a destruição de alguns povos. Por exemplo, Deus já tinha acabado com todos os antediluvianos, a não ser uma família. Todos. Sobrou Noé, a esposa, 3 filhos. E agora vem um outro texto difícil. Eu não sei porquê, mas hoje só ficou carne de pescoço aqui, né? Vamos ler 1 Samuel 15, 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Muito bem. Depois que Saul escolheu flagrantemente desobedecer a Deus, então Deus ligou para Samuel e disse o seguinte: olha, Samuel, eu me arrependo de ter escolhido Saul. Esse texto aqui, da maneira como ele foi traduzido, e é mais ou menos isso que está escrito em hebraico, ele traz grandes problemas. Primeiro porque dá a impressão que Deus não sabia que isso ia acontecer. Ok? Honestamente, vocês acham que Deus, quando escolheu Saul, sabia que isso ia acontecer, sim ou não? Sim. Previu as duas coisas. Deus tem 3 características. Primeiro, ele é onipotente. O que mais?
onipresente e por último ele é onisciente. Deus pode tudo. Deus está em todos os lugares e Deus sabe todas as coisas, inclusive o fim, desde o início. Tudo bem? Muito bem. Deus sabia que Saul iria ser escolhido como rei e iria roer a corda no meio do mandato dele. Deus sabia? Sim ou não? Sabia. Ok? Então, esse arrependido aqui não tem o sentido do arrependido para nós. Um teólogo comentando esse texto disse assim: é como se Deus quisesse dizer para Samuel: eu lamento muito ter escolhido Saul como rei. Eu fiquei muito triste em ter escolhido Saul como rei. Tudo bem? Muito bem. E a partir desse momento, Deus resolveu se afastar de Saul. Na verdade, o contrário é mais verdadeiro, né? Deus continuou onde estava e a partir desse momento, Saul escolheu se afastar de Deus. Veja só, Deus não é aquele garoto mimado que é dono da bola e diz assim: não, se o jogo não for do jeito que eu quero, ninguém joga. Não é esse o estilo de Deus. Quando uma pessoa resolve, por uma escolha pessoal, desobedecer a Deus, como aconteceu com Saul, Deus respeita a escolha e deixa a pessoa viver com as consequências. Saul tinha sido preparado para ser rei, sim ou não? Sim. Deus tinha dado uma porção dobrada do Espírito Santo, lembra disso? Tudo bem? Deus aconselhou Saul. Se Saul precisasse de mais conselho, tinha Samuel. Estava tudo à disposição dele. Tudo à disposição dele. Agora, quando Saul resolve se afastar de Deus, Deus não só aceita, como Deus não interfere mais. Nós vamos falar disso mais à frente. Mas cuidado com decisões como a que Saul tomou. A Bíblia fala disso como sendo pecado contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. E o pecado contra o Espírito Santo, na verdade, não é um pecado como você tem o mandamento número 1, 2, 3, 4. Não. É pior, muito pior do que qualquer pecado. O pecado contra o Espírito Santo é uma atitude deliberada de ignorar os conselhos de Deus. Todo mundo sabe o que é a voz da consciência, certo? Tudo bem? Todo mundo sabe que às vezes a gente faz uma coisa errada, a gente não admite, nem ajoelhado no milho. Se você não sabe o que é ajoelhar no milho, pega um pouquinho de milho, bota no chão e fica ajoelhado ali. Vamos ver se você aguenta 10 minutos, 5 minutos. Nem ajoelhado no milho sob tortura, a gente admite que fez errado. Mas a consciência continua o quê? Acusando. Essa vozinha da consciência que diz que você está fazendo algo errado, é Deus trabalhando com você. Agora, quando você escolhe deliberadamente ignorar isso, vai chegar uma hora em que a vozinha já não vai mais falar. Tudo bem? Primeira vez que alguém mata alguém, o que acontece? A pessoa, como regra, se arrepende. Isso é regra. Segunda vez, se arrepende meia boca. Depois de ter matado 500. Percebeu? Saul foi se afastando de Deus. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu lamento muito o que Saul escolheu, mas eu vou deixar ele ir pelo caminho que ele procurou seguir. O resultado é terrível. E é um outro verso bem difícil. 1 Samuel 19, verso 9. Eu quero só a primeira frase.
Um dia, um espírito mau, mandado pelo Senhor, dominou Saul. Vem comigo aqui, esse é outro texto terrível. Saul já tinha se afastado de Deus. Tudo bem? Quando você se afasta de Deus, você cai no colo de quem? Está entendendo o meu português? Quem se afasta de Deus se abraça com o inimigo de Deus. Você só tem dois senhores: ou você serve a Deus, ou você serve o inimigo de Deus. Da maneira como esse texto foi escrito, muitos, e ele foi escrito assim em hebraico, ok? Muitos leem esse texto aqui imaginando que Deus tem lá embaixo do trono dele um compartimento onde ele guarda uns capetinhas de estimação para atazanar a vida das pessoas, e de vez em quando ele puxa um desses capetinhos e diz: ó, você vai lá, você vai fazer da vida do desgraçado um inferno, depois você volta aqui que eu tenho mais coisas para você resolver para mim. Não é isso que se trata, nada disso. O que acontece aqui é o seguinte: o Velho Testamento foi escrito por pessoas que, sabendo que Deus era todo-poderoso, atribuíam a Deus coisas que Ele permitiu como se fossem atos de Deus. Por exemplo, Deus poderia ter impedido que o espírito mau tomasse conta de Saul. Podia, sim ou não? Sim, claro que podia. Deus fez isso? Não. Portanto, um espírito mau mandado por Deus, ou um espírito mau que Deus permitiu, tomou conta de Saul. Você está entendendo? O Velho Testamento todo foi escrito por pessoas que pensavam assim: Deus, aquilo que Deus permite é atribuído como sendo um ato de Deus. Mas nesse caso aqui, não era a escolha de Deus que tinha produzido isso, e sim a escolha de Saul. Olha o que aconteceu na prática. Saul foi se afastando tanto de Deus que aconteceu o quê? Deus não só não falava mais com ele, como Deus disse para os anjos bons: vejam, Saul não tem interesse mais em vocês, deixem ele. Se os anjos bons se afastaram de Saul, quem é que veio para ficar pertinho dele? Por que vocês acham que toda noite, quando a gente começa esse estudo de Bíblia, alguém vem aqui e faz uma oração e invariavelmente pede o quê? Que o teu, falando com Deus, que o teu Espírito esteja conosco. Olhe para mim aqui. Vocês acham que o inimigo de Deus está contente com o que acontece aqui? Sim ou não? Você acha que o sonho de consumo do inimigo de Deus é que você venha toda terça-feira na igreja estudar a Bíblia? Esse é o plano dele? Sim ou não? Não. Ele está furioso. Ele podia nos destruir? Podia. E por que ele não faz isso? Porque nós pedimos para Deus nos proteger. Certo? Aquilo que você vê em filme, negócio de crucifixo, água benta, alho, você está de brincadeira. Isso não tem valor nenhum. Certo? Agora, existe sim um inimigo de Deus. Ele é sim muito poderoso, tremendamente perigoso, e ele é furioso contra coisas como estão acontecendo aqui. Agora, por que nós podemos nos reunir aqui em segurança? Porque com a misericórdia de Deus, Deus permite que a gente trate esses assuntos de tal forma que você forme a tua opinião. Qual vai ser a tua decisão? Isso é problema para você resolver com Deus. Mas Deus te dá essa oportunidade de decidir tranquilo. Você não escolheu se afastar de Deus. Como você não escolheu se afastar de Deus, então Deus coloca os anjos bons protegendo você. Saul escolheu se afastar de Deus deliberadamente. Deus recolheu os anjos bons. Sobrou o que para Saul? Um espírito mau. Foi Deus que mandou isso? Não.
Foi Deus que permitiu isso? Sim. Sim. Está claro isso, pessoal? Tudo bem? E agora então nós vamos para o mais triste dos finais. Isso é bem pior do que Sansão, hein? Olha o que vai acontecer. Capítulo 31 de 1 Samuel. Nós vamos ver o verso 1 e 2, lá no finalzinho do livro de 1 Samuel. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. Os filisteus, aquele povo nômade, provavelmente veio da ilha de Creta, etc. e tal. A época de Sansão, lembra da história de Sansão? Problema de toda a ordem com os filisteus. Muito bem. Aqui, os filisteus atacam Saul, e não só atacam, cercam Saul. Pior do que isso, ele tinha pelo menos três filhos homens. Esse aqui era o sonho dele para sucedê-lo no trono. Era o mais velho, Jonatas. Saul vê os três filhos dele serem mortos na batalha. E agora então, olha a decisão que ele toma. 1 Samuel 31, verso 3 e verso 4. Paulo, por favor. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Olha como termina a história do garoto de 20 anos com 1,90 m, o mais bonito de todo Israel, a história do primeiro rei. Ele termina vendo os três filhos morrer, ele pede para o escudeiro dele matá-lo, para que os inimigos não o matem, e no final ele acaba se matando. A história de Saul terminou, e agora então nós vamos para o que nos interessa, que é aprender um pouco sobre Deus a partir dessa história. A primeira coisa que fica gritante aos nossos olhos é que Deus tem um plano melhor. Quer ver só? Vamos para o livro de Isaías. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quantas vezes você já se pegou dizendo para Deus variações do seguinte tema: Senhor, onde é que o Senhor está, que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Ou é só comigo que acontece isso? Tudo bem? É como se Deus não soubesse o que é melhor. Você quer ver? Vamos começar com a história que a gente leu aí. Samuel estava velho. O que o povo disse? Samuel, nós queremos um rei, de preferência bonitão. Tudo bem? Muito bem. O que é que o povo de Israel deveria ter dito naquela ocasião? Pedido que Deus indicasse um novo. O que nós vamos fazer? Senhor, o senhor sabe que Samuel está ficando velho. O senhor sabe que nós estamos precisando de um líder. Senhor, nós não sabemos se o melhor é a gente ter um rei, se o melhor é o senhor indicar um outro profeta. Senhor, por misericórdia, resolve o nosso problema. Nós precisamos de um líder. Foi isso que eles fizeram? Não, eles acharam que eles tinham um plano melhor. Claro que é muito melhor ter rei. Por que a gente vai pagar 10% de imposto se a gente pode pagar 37,5%, que é o nosso caso? Já pensou que barbaridade? Se você estudar a história do Brasil, você vê que o Brasil se tornou independente porque o rei lá de Portugal resolveu aumentar os impostos aqui. Havia antigamente
um certo pudor com esse negócio de imposto, né? Então era mais ou menos assim: se Deus, que é Deus, estabeleceu o dízimo em 10%, isso devia ser o teto, né? Muito bem. O problema é que o nosso rei estava lutando com tudo que ele tinha e não tinha para derrotar Napoleão Bonaparte. Ele precisava de muito dinheiro. E aí ele resolveu tributar o Brasil. E ele criou um imposto que era o dobro de 10%, era 20%. É daí que vem a expressão 1/5 dos infernos. Os mais antigos vão lembrar, esse troço aqui é o quinto dos infernos. O quinto é 20%, você pega 1 divide por 5 e dá 20, certo? Quinto dos infernos, porque Sua Majestade o Rei de Portugal dobrou os impostos, foi para 20% de tudo que nós produzimos. Aí Tiradentes achou que era o fim da picada pagar 20% de imposto. Veio em Confidência Mineira, você sabe o que aconteceu com Tiradentes. Hoje nós somos independentes. Tudo bem? E os impostos estão em 37%. Bom, o fato é que nós achamos que sabemos que é muito bom ter um rei, e o rei leva os impostos lá em cima. Outra coisa, quando Deus disse para Saul, destrua tudo, Saul achou que o plano dele era melhor. O que produziu o plano de Saul? O resultado dele acabou virando um suicídio. Você está entendendo? Preste atenção no seguinte: essa é uma das lições mais duras de aprender em toda a vida. Por mais difícil que seja você entender isso, o plano de Deus é sempre melhor. Portanto, antes de pedir alguma coisa para Deus, pergunte o que é melhor. Porque às vezes você pede, não é assim? Senhor, eu quero um emprego, não é isso? Eu quero saúde. Emprego é bom? Claro que é bom. Saúde é bom? É ótimo. Isso quer dizer que qualquer emprego vai te trazer felicidade? Não. Isso quer dizer que você ser curado de uma doença difícil vai te trazer felicidade? Também não. Cuidado. 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 Teve um rei de Israel, chamava-se Ezequias. Deus disse para ele: você vai morrer. Se ele tivesse, e Deus disse para ele, com o tempo, ele botar a casa em ordem. Ele virou para o lado e disse: Senhor, onde é que o senhor está com a cabeça? Eu lhe ajudei tanto tempo, o senhor está de brincadeira, o senhor tem que me dar uma repescagem. Tá bom. Ele ganhou lá uma folguinha, ele fez um monte de bobagem. Teria sido melhor ele morrer. Ia morrer bem, sem nenhum problema. Como consequência das bobagens que ele fez, 2, 3 gerações depois, o rei da Babilônia estava em Jerusalém, levando para a Babilônia todos os tesouros que ele tinha mostrado para os emissários da Babilônia. Você está entendendo? Então, quando Deus diz para você: olha, é aqui, mesmo que seja para acabar, Deus não vai dizer para você acabar com os amalequitas, hein? Primeiro que não tem amalequita por aí. Mas quando Deus passa uma ordem tão dura quando recebeu para Saul, cumpra a ordem. Cumpra a ordem. O nosso problema é que nós achamos que entendemos mais sobre os nossos problemas do que Deus. E aí a gente fica tentando fazer Deus aprender com a gente. E Deus faz o quê? Deixa. Deus sabia que a escolha do rei ia ser ideal para Israel? Deus sabia? Deus sabia que não ia dar certo. Deus sabia que não ia dar certo. Mas Deus deixou. Porque se Deus escolhesse não deixar, teria sido fácil. Era só não criar nem Adão nem Eva. Pronto. Aí não ia ter problema nenhum. Pelo menos nesse mundo, né? Muito bem. Vamos para a segunda lição importante. E isso aqui pode ser uma surpresa para muita gente, especialmente para os adventistas do sétimo dia. Para muita gente, o que está escrito aí é uma barbaridade. Mas isso que está escrito aqui é 100% bíblico. E eu vou arrumar uma porção de versos na tua Bíblia para você se convencer disso. Existe um conceito dentro do cristianismo que é muito mal interpretado e causa uma confusão medonha, que é a tal da predestinação. Predestinação. A ideia é assim: quando alguém nasce, nesse momento que eu estou falando tem alguém nascendo. Quando alguém nasce,
Deus sabe que a pessoa vai se salvar ou vai se perder? Sim ou não? Sim. 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 Portanto, se Deus sabe que a pessoa vai se salvar ou vai se perder, Deus já é capaz de definir o destino dela. Sim ou não? Sim. Daí vem a consequência errada. O que eu vou dizer agora não está na Bíblia. Portanto, a pessoa não pode fazer nada para mudar o seu destino. Isso não é Bíblia. Tudo bem? Tem alguém nascendo agora, sim ou não? Sim. Sim. Essa pessoa que está nascendo, não importa quem seja e não importa onde ela esteja nascendo, essa pessoa, biblicamente falando, ela é predestinada para a salvação. Ponto. Essa pessoa, no que depender da vontade de Deus, qualquer pessoa, seja num país cristão, num país muçulmano, seja entre os ricos, entre os pobres, não importa, qualquer pessoa que nasça, na opinião de Deus, deveria se salvar. No que depender de Deus, ela vai se salvar. E agora, já que eu falei umas frases bem fortes, está na hora de arrumar texto da Bíblia que me ajude, né? Vamos lá, nós vamos começar com Ezequiel. Ezequiel 18, você está em Isaías, né? Então continua avançando. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Não é muita coisa, hein? Chegar em Daniel você já passou. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta ao Senhor Deus. Não, eu não gostaria mais de vê-lo. Arrepender-se e viver. Quem está falando aqui é o Deus de Israel. Eu vou fazer uma tradução livre desse texto. Deus falando: vocês acham que eu gosto de ver os amalequitas morrerem? Qual que é a resposta de Deus? Não. O que eu gosto mesmo, e é Deus falando, eu gostaria de ver os amalequitas se arrependerem. Claro, claro. O médico vai ter que cortar a perna do paciente. Você acha que o médico faz isso com gosto? Não. O médico gostaria de fazer o quê? Um abracadabra e a perna do sujeito fica boa. O problema é que o médico não é capaz de fazer esse abracadabra. Deus gosta de ver alguém se arrepender. Agora, Deus faz alguém se arrepender na marra? Não. Não. Do mesmo jeito que o médico gostaria de salvar a perna de alguém, Deus gostaria de ver alguém se arrepender. Esse é o sonho de Deus. Veja, se esse é o sonho de Deus para os maus, calcule para os bons. Está claro nesse verso para você aqui que o plano de Deus para os maus é o inferno de fogo? Está escrito isso aí? Aliás, nós vamos falar de inferno de fogo daqui a pouco. O plano de Deus para os maus é aniquilá-los eternamente. É isso que está escrito aqui? Não, o plano de Deus para os maus é o quê? Arrependimento. Mas esse é só um verso, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que me ajude. Ezequiel 18, 32. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Olha só, pessoal, é o Deus de Israel falando. Deus quer mandar quantas pessoas para o inferno? Nenhuma. No que depender de Deus, todo mundo vai ser salvo. O plano de Deus não é ninguém morrer. Portanto, parem de pecar. Se arrependam. Aí você vai dizer para mim: não, mas isso é só Ezequiel, né? Então vamos pegar um outro livro. É Atos dos Apóstolos. Continue avançando. Capítulo 10, 34 e 35. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz exceção das pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Olha só, nós vamos voltar a falar desse texto aí mais à frente, quando a gente tratar sobre a história do maior teólogo do cristianismo, o apóstolo Paulo. Esse texto fala de Pedro. Deixa eu te contar para você mais ou menos o contexto desse texto. Olha só, Jesus já tinha morrido, já tinha ido para o céu, e Pedro, o principal dos apóstolos, continuava acreditando que salvação era só para judeu. Se você não é judeu, lamento muito, porque você vai para o inferno. Agora, os judeus aqui nós vamos tentar converter. Muito bem. E aí então, Deus dá uma visão para Pedro, mostrando claramente nessa visão, nós não vamos ter como detalhar isso aqui, mas Deus mostra claramente para Pedro nessa visão, que todas as pessoas são iguais.
Quando Pedro acorda da visão, na porta dele tem alguém batendo. E é o representante de um centurião, um alto oficial do exército romano. Esse oficial do exército romano, que não era judeu, convida Pedro para ir para a casa dele. Se Pedro não tivesse recebido aquela visão, Pedro ia dizer o seguinte: eu não vou porque entrar na casa de um incircunciso, eu não vou, o senhor está de brincadeira, mas não vou. Agora, como ele recebeu uma visão, ele foi, e quando ele foi lá, ele viu coisas espetaculares. Por exemplo, ele viu o derramamento do Espírito Santo acontecer na casa de incircuncisos, usando a linguagem de Pedro, pagãos, recebendo o Espírito Santo, como os apóstolos tinham recebido. E agora então Pedro diz: agora eu entendi que Deus trata quantos iguais? Todos. O plano de Deus é que todos que o temem sejam aceitos. Todos. Esse é o plano de Deus. Vamos continuar vendo Pedro, agora lá no fim da Bíblia, segunda carta de Pedro, pouco antes do Apocalipse. Melhor voltar de trás para frente. Capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Escutem a nova tradução da linguagem de hoje. Dona Cláudia, por favor, olha esse texto, é o mesmo texto, a tradução muda. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Pessoal, olha para mim aqui, ó. Se essa frase, quem está falando é Deus aqui, quer dizer, está falando Pedro em nome de Deus. Mas se essa frase em amarelo aqui não convencer você de que Deus quer a salvação de todo mundo, então não sei o que vai convencer. Concorda comigo? O plano de Deus é só o que está em amarelo. Que ninguém seja destruído. Portanto, está nascendo uma criança agora. Qual que é o plano de Deus? Que ela seja salva. Tudo bem? Agora, cuidado. Isso quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Não. Cuidado. Não está escrito isso em lugar nenhum. Tudo bem? Antes da gente seguir em frente, raciocinem comigo aqui, ó. Deus escolheu Saul, lembram disso? Quando Deus escolheu Saul, Saul tinha potencial, sim ou não? Sim. Deus procurou jogar pedras no caminho para atrapalhar a vida de Saul, sim ou não? Muito pelo contrário, Deus derramou sobre Saul uma porção extra. Lembra da história do Asterix, o gaulês lá que tinha o Obelix, que tinha caído? Lembra disso? Na porção mágica. É mais ou menos como se Deus tivesse colocado Saul no pote ali da porção especial do Espírito Santo, para que Saul ficasse ainda mais forte para liderar o povo de Israel. Então Deus fez por Saul tudo que podia. Agora, Deus forçou Saul a tomar as escolhas que ele tinha que tomar? Não. Deus sempre deixa os caminhos abertos. Sempre. Deus sabia que Saul iria ser mal sucedido quando ele escolheu? Sabia. Tudo bem? Agora, por que é que Deus ainda assim, sabendo, permitiu? Porque Deus respeita escolhas. Deus respeita escolhas. E vou dizer mais uma coisa para você. É verdade que a história de Saul foi terrível, né? Mas você vai ver a história de um rei de Israel mais à frente, que podia ter terminado pior que a história de Saul. Mas ele escolheu aos 45 do segundo tempo, tomando de 7-0, ele escolheu virar o jogo. E aos 45 do segundo tempo, tomando de 7-0, ele virou o jogo. Nós vamos estudar isso mais à frente. Saul podia ter virado o jogo? Sim ou não?
Podia. Agora, Saul escolheu. Esse outro rei se fala. Escolheu. Eu não vou falar dele mais à frente. Saul escolheu o que escolheu. E Deus respeitou. A última lição que nós aprendemos da história de Saul é que Deus sempre vai respeitar as escolhas que você fizer, mesmo que Deus não concorde com elas. Ele vai respeitar. Quer ver só? Mateus 25, 41, e agora é o Jeová do Sinai falando enquanto ele esteve entre nós, né? Jesus Cristo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Falei para você que a gente ia falar do inferno de fogo, né? Esse é um texto importante nesse sentido. Primeiro, me permita contextualizar o que Jesus está dizendo aí. Essa é uma das últimas parábolas que Jesus conta. Isso aqui é parte do último grande sermão de Jesus. Esse sermão foi feito provavelmente numa terça ou na quarta-feira da última semana de Jesus entre nós. Na quinta-feira acontece o lava-pés, sexta-feira às 9 horas da manhã Jesus vai para a cruz, sexta-feira, 3 horas da tarde ele está morto. Então isso daqui é parte das últimas palavras públicas de Jesus. E aqui ele está contando a seguinte parábola. Ele está dizendo o seguinte, que quando ele voltar em glória e majestade, vai haver uma separação entre aqueles que vão ficar à direita e os que vão ficar à esquerda. E agora, por favor, hein, eu vou falar bem sério. Esse negócio de direita e esquerda aqui não tem nada a ver com política. Pensa muito, que Deus te dê toda a sabedoria para nunca misturar Deus com política nenhuma. Desse mundo aqui não tem nada que justifique você colocar o nome de Deus. Ok? Os adventistas têm a seguinte visão em relação à política. Nós só procuramos, nós como adventistas, como grupo organizado, doutor Alexandre, nós só procuramos nos envolver com decisões políticas quando existe o risco da liberdade religiosa estar em jogo. E nesse aspecto nós temos muito em comum com os batistas, que eles são grandes defensores da liberdade religiosa. Agora, vou dar um exemplo para você. O governo vai aumentar os impostos, vai criar aí um imposto de 15%, um negócio absurdo, está todo mundo indo para a rua. Meu amigo, você não vai ouvir um sermão dentro da igreja adventista dizendo que o governo não pode aumentar os impostos em 15%. E quando Jesus esteve entre nós, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ponto. Nós não vamos nos meter nisso, percebeu? Agora, se o governo resolver fazer uma lei dizendo que nós não podemos mais estudar a Bíblia na terça-feira, aí a gente vai procurar mostrar que isso está em desacordo com alguma norma, certo? A melhor coisa é não envolver política em religião em nenhuma situação, a não ser quando a liberdade de culto estiver em jogo. Só. Tudo bem? Portanto, essa contextualização aqui de que aqueles que estão à esquerda vão para o inferno, isso não tem nada a ver com a política que você conhece. Tudo bem? Olha o que Jesus está dizendo. Ele vai dizer a um grupo de pessoas: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. E essas pessoas vão para onde? Esse fogo eterno, o inferno de fogo, foi preparado para essas pessoas, porque Deus sabia antes de nascer que elas no final das contas não iam valer nada. É isso que está escrito aí? Não! Esse fogo foi preparado para quem? O inferno de fogo, que é literal, vai acontecer, aí não tem nada de simbólico, não foi preparado para ser humano nenhum. Isso quer dizer que nenhum ser humano vai para lá? Não, claro que não. Jesus está dizendo aqui que alguns vão para lá. Então como é que pode funcionar isso? Se Deus quer salvar todo mundo, como é que algumas pessoas vão parar no inferno? Deus não vai levar ninguém para o céu que não queira ir para o céu. Eu já disse e vou repetir. Isso faz mais sentido para os rapazes. Também vai fazer muito sentido para as moças, tá? Mas para os rapazes faz mais sentido. Lembra da tua época lá de 18, 19 anos, ok? Imagine que você diga assim, ó:
estou indo para um lugar onde não tem cerveja, não tem churrasco e não tem sexo. O que a rapaziada ia dizer, seu Renato? Você está vendo? Você está de brincadeira. E o pior, vai ficar a eternidade inteira lá. O cara vai dizer, não, eu não quero um negócio desse. É bem assim que as pessoas pensam. Para algumas pessoas, o céu seria pior do que o inferno. Não faz sentido. Veja, quando você quer perceber qual é a relação que a pessoa no momento tem com Deus, convida ela para ir na igreja fazer um culto. Qual que é a reação de muita gente? Você está de brincadeira? Igreja? Sábado? Se solão? Não. Pior ainda, vai ter uma vigília de oração, sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, o Dia Internacional da Gandaia. Você quer dizer que você vai passar a noite inteira na igreja? Você está de brincadeira comigo, rapaz? Ok? Então, as pessoas que não vão para o céu são pessoas que deliberadamente não iriam se sentir bem lá. Eu tenho para mim que Deus jamais vai deixar de salvar alguém que queira ser salvo e que tenha a mínima chance de se sentir bem no céu. Deus é amor. Agora, tem muita gente que diz, não, eu não quero. E Deus vai respeitar. Agora, não foi para esse tipo de pessoa que Deus preparou o inferno de fogo. Ele vai sofrer o inferno de fogo, porque ele resolveu se afastar de Deus, e ele sofre as consequências da decisão que tomou. E agora nós chegamos no nosso último verso, está no livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 30, verso 19. Quem fala aqui é Moisés, ele fala em nome de Deus, mas esse é o melhor texto que eu conheço para fechar esse estudo de hoje, porque o que Moisés disse para o povo de Israel há mais ou menos uns 3.000 anos atrás é muito verdadeiro para nós hoje. Deuteronômio 30, verso 19. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunho contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Olha só, o Deus de Israel continua falando com você hoje. Eis que ponho diante de você o quê? A vida e o bem, a morte e o mal. Daí para frente é com você. Percebeu? Aqueles que quiserem escolher a morte e o mal, Deus vai respeitar. Mas o conselho de Deus é o quê? Escolha a vida. Parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio. Mas desgraçadamente, a Bíblia diz que a maioria vai fazer a escolha errada. Eu estou contente porque você está aqui. Repetidas semanas você vê que a gente está tratando do mesmo assunto: salvação, salvação, salvação. Nós vimos a história de Raabe. Como é que começou Raabe? Pessimamente. Como é que terminou Raabe? Na árvore genealógica de Jesus. Tudo bem? Raabe escolheu mudar a vida dela. Como é que começou a história de Saul? Uma maravilha, 1,90 m, bonitão, porção dobrada do Espírito Santo. Como é que termina a história de Saul? Está na hora da gente ser mais como Raabe do que como Saul. Raabe escolheu a vida e o bem. Saul escolheu a morte e o mal. Tomara que você faça a escolha certa. Portanto, o meu conselho continua para você: antes de dormir, conversa com Deus, pede a Ele que te oriente, para que você faça as escolhas que precisa fazer, para que quando Jesus voltar, Ele diga para você mais ou menos assim: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. E quando esse dia chegar, tenha certeza, daí para frente é só alegria.
Feche os olhos, vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado pelas histórias que a Bíblia traz, mostrando o quanto o Senhor nos ama. Obrigado pela certeza que o Senhor demonstra em toda a Bíblia de que o teu interesse é na nossa salvação. Amém. O Senhor sabe das dificuldades, dos problemas, das lutas, das nossas decepções. O Senhor sabe que muitas vezes nós não entendemos os caminhos que o Senhor tem para nós. Portanto, nos dá sabedoria, corrige com a tua misericórdia os erros que porventura cometamos, e que quando o Senhor voltar, mesmo sem merecermos, o Senhor possa nos considerar dignos de estar entre aqueles que vão partilhar da eternidade contigo. Que até esse dia chegar, o Senhor não nos desampare e nos guarde do mal. Amém. Amém. Uma boa semana. Queridos, que Deus abençoe vocês. Nós louvamos a Deus porque vocês vieram hoje, e a aula de hoje vocês não poderiam. E é da semana que vem, muito menos. Concorda, Cílios? Da semana que vem, jamais vocês poderão perder. Guarda o nosso recadinho, a gente está mandando sempre no WhatsApp de vocês. A Marilane é quem redige o texto para vocês. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Na semana que vem, vai valer a pena, nós estamos com o dobro